A importância da Lava Jato. 27 enunciados sobre a oportunidade de desmontar o mecanismo de exploração da sociedade brasileira. 12 de fevereiro de 2017. Coluna de José Padilha em O Globo. 1. Na base do sistema político brasileiro, opera um mecanismo de exploração da sociedade por quadrilhas formadas por fornecedores do Estado e grandes partidos políticos. Em meu último artigo, intitulado Desobediência Civil, descrevi como este mecanismo exploratório opera. Adiante, me refiro a ele apenas como o mecanismo. 2. O mecanismo opera em todas as esferas do setor público, no legislativo, no executivo, no governo federal, nos estados e nos municípios. 3. No executivo, ele opera via superfaturamento de obras e de serviços prestados ao Estado e às empresas estatais. 4. No legislativo, ele opera via a formulação de legislações que dão vantagens indevidas a grupos empresariais dispostos a pagar por elas. 5. O mecanismo existe à revelia da ideologia. 6. O mecanismo viabilizou a eleição de todos os governos brasileiros desde a retomada das eleições diretas, sejam eles de esquerda ou de direita. 7. Foi o mecanismo quem elegeu o PMDB, o DEM, o PSDB e o PT. Foi o mecanismo quem elegeu José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. 8. No sistema político brasileiro, a ideologia está limitada pelo mecanismo, ela pode balizar políticas públicas, mas somente quando estas políticas não interferem com o funcionamento do mecanismo. 9. O mecanismo opera uma seleção, políticos que não aderem a ele têm poucos recursos para fazer campanhas eleitorais e raramente são eleitos. 10. A seleção operada pelo mecanismo é ética e moral, políticos que têm valores incompatíveis com a corrupção tendem a ser eliminados do sistema político brasileiro pelo mecanismo. 11. O mecanismo impõe uma barreira para a entrada de pessoas inteligentes e honestas na política nacional, posto que as pessoas inteligentes entendem como ele funciona e as pessoas honestas não o aceitam. 12. A maioria dos políticos brasileiros tem baixos padrões morais e éticos. Não se sabe se isto decorre do mecanismo, ou se o mecanismo decorre disto. Sabe-se, todavia, que na vigência do mecanismo este sempre será o caso. 13. A administração pública brasileira se constitui a partir de acordos relativos à repartição dos recursos desviados pelo mecanismo. 14. Um político que chega ao poder pode fazer mudanças administrativas no país, mas somente quando estas mudanças não colocam em xeque o funcionamento do mecanismo. 15. Um político honesto que porventura chegue ao poder e tente fazer mudanças administrativas e legais que vão contra o mecanismo terá contra ele a maioria dos membros da sua classe. 16. A eficiência e a transparência estão em contradição com o mecanismo. 17. Resulta daí que na vigência do mecanismo o Estado brasileiro jamais poderá ser eficiente no controle dos gastos públicos. 18. As políticas econômicas e as práticas administrativas que levam ao crescimento econômico sustentável são, portanto, incompatíveis com o mecanismo, que tende a gerar um Estado cronicamente deficitário. 19. Embora o mecanismo não possa conviver com um Estado eficiente, ele também não pode deixar o Estado falir. Se o Estado falir, o mecanismo morre. 20. A combinação destes dois fatores faz com que a economia brasileira tenha períodos de crescimento baixos, seguidos de crise fiscal, seguidos ajustes que visam conter os gastos públicos, seguidos de novos períodos de crescimento baixo, seguidos de nova crise fiscal. 21. Como as leis são feitas por congressistas corruptos, e os magistrados das cortes superiores são indicados por políticos eleitos pelo mecanismo, é natural que tanto a lei quanto os magistrados das instâncias superiores tendam a ser lenientes com a corrupção. Pense no foro privilegiado. Pense no fato de que apesar de mais de 500 parlamentares terem sido investigados pelo STF desde 1998, a primeira condenação só tenha ocorrido em 2010. 22. A Operação Lava Jato só foi possível por causa de uma conjunção improvável de fatores.
Um governo extremamente incompetente e fragilizado diante da derrocada econômica que causou. Uma bobeada do parlamento que não percebeu que a legislação que operacionalizou a delação premiada era incompatível com o mecanismo. E o fato de que uma investigação potencialmente explosiva caiu nas mãos de uma equipe de investigadores, procuradores e de juízes, rígida, competente e com bastante sorte. 23. Não é certo que a Lava Jato vai promover o desmonte do mecanismo. As forças políticas e jurídicas contrárias são significativas. 24. O Brasil atual está sendo administrado por um grupo de políticos especializados em operar o mecanismo, e que quer mantê-lo funcionando. 25. O desmonte definitivo do mecanismo é mais importante para o Brasil do que a estabilidade econômica de curto prazo. 26. Sem forte mobilização popular é improvável que a Lava Jato promova o desmonte do mecanismo. 27. Se o desmonte do mecanismo não decorrer da Lava Jato, os políticos vão alterar a lei, e o Brasil terá que conviver com o mecanismo por um longo tempo.